Nem toda mãe ama e nem todo pai quer o seu bem. Será que é possível que um pai não ame seu filho, que uma mãe não quer o bem do seu filho? Essa é a pergunta que não quer calar, a pergunta que a sociedade não quer enfrentar a resposta. E hoje nós vamos falar sobre isso. Olá, gente, bem-vindos mais uma vez. Para você que não me conhece, meu nome é Yernites. Eu sou formada em pedagogia social, mas também sou sobrevivente de uma mãe narcisista e um padrasto psicopata. E aqui falamos sobre tudo que envolve esses embustes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas aquelas pessoas que têm apoiado este canal. Isso significa que você, igual a muitos, está buscando uma educação sobre esse assunto, sobre esse tabu social de idolatrar pais abusivos. Eu quero deixar uma pauta aqui que sim, eu sei e sou consciente que existe pais bons. Mas aqui nesse canal a gente não fala muito sobre isso, gente. Não vem ao caso aqui. Eu tenho que fazer essa pauta porque tem sempre aquela galera do mimimi que vai lá no meu direct no Instagram e fala: Ah, mas o meu pai, ele não é tão ruim assim. Minha mãe, ela nunca me tratou dessa forma. Você tá exagerando. Vai viver com a minha. Vai viver com a mãe de muitos que envia relatos aqui. Vai aqui na playlist, a carta que ela nunca vai ler. E vai ver o quanto que existe mães que são cruéis. Pais que simplesmente não quer o bem do seu filho. E sim, existe. E nós temos que encarar isso para que possa mudar. E hoje vamos falar sobre algo que está na mente de muitas pessoas. Mas os mesmos não têm coragem de falar em voz alta. Às vezes, até mesmo você, que está vivendo num lar abusivo, não tem coragem de falar em voz alta que a sua mãe não lhe ama e que seu pai não quer o seu bem. Principalmente quando a gente vê nas redes sociais, nos jornais, casos horríveis que pais cometeram com seus filhos, que mães psicopatas chegaram a fazer com as suas próprias filhas e filhos. Temos aí o caso do garotinho que foi preso num barril e passou um bom tempo sem comer, sendo humilhado pelo seu próprio pai e a sua própria mãe, morrendo aos poucos, se não fossem os vizinhos que tiveram coragem de interferir. Também temos outro caso absurdo de uma mãe que pegou a sua própria filha, foi para o banheiro, e vou dizer, isso contém gatilho, viu, gente? E furou os olhos e comeu. Tá aí, nas redes sociais. Muitos olham para esses casos e comparam com os casos que elas estão vivendo dentro de casa e acham, não, mas o meu não é tão ruim. Sim, se formos olhar para o lado prático, na verdade isso é horrível, mas nós não podemos invalidar aquilo que você está passando também. Porque existem pais que maltratam os filhos psicologicamente. Muitos acabam até indo para um psiquiatra tomando remédio, porque na cabeça dele, ele é louco de falar que a sua mãe lhe maltrata, que seu pai quer o seu mal. E passa anos em tratamento e nada muda, porque essa sociedade não quer ver a realidade. Todos nós temos essa presunção de que o amor dos pais, principalmente das mães, é um dado adquirido. É um dado que acontece automaticamente quando ela descobre que está grávida, que está carregando um ser vivo dentro de si. Presumimos que o amor materno é um amor incondicional, que acontece naturalmente, que nada e ninguém pode interromper esse amor. Mas você e eu sabemos que nem sempre é assim, que isso é um grande mito, um mito que foi criado por essa sociedade hipócrita, para que os mesmos, e eu repito, os mesmos não arquem com a responsabilidade de acolher aqueles filhos que estão sendo vítimas de pais abusivos. É isso mesmo. Porque para mudar esse cenário, a sociedade em si tem que admitir que ela errou. E isso eles não querem fazer. Talvez você já escutou que uma criança está sendo maltratada e alguém, ou até você mesmo, sem ter o conhecimento, falou: ah, mas a gente não se mete. Não se mete porque não é da nossa conta. Sim, é da sua conta. No momento em que você vê uma criança sendo maltratada e você não faz algo para defendê-la, você está sendo tão culpado quanto aquela mãe, aquele pai que está fazendo. É a sua e a minha responsabilidade de cuidar desses pequeninos. Porque a sociedade que temos hoje em dia é uma sociedade hipócrita que prefere colocar uma venda nos olhos e ignorar atos horríveis que acontecem a cada segundo em nosso país. Principalmente agora, onde muitos pais e filhos estão isolados por causa do que está acontecendo no mundo e os abusos, tanto físicos como psicológicos, estão aumentando.
Talvez esteja acontecendo agora mesmo, enquanto você está assistindo esse vídeo. Ou dentro da sua casa, ou da casa do lado. Então é necessário nós falarmos que nem toda mãe ama e nem todo pai quer o seu bem. Porque os pais que não amam os filhos são mais comuns do que você imagina. Se você cresceu com um desses pais, você passou e passa por uma dor inimaginável. Não só uma dor, mas também com perguntas. Do tipo, o que foi que eu fiz de errado? Eu não deveria ter nascido. Ela tem razão, eu sou o motivo da infelicidade dela. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card o link do primeiro vídeo que eu fiz para esse canal, onde eu falo das 100 frases mais usadas pela minha mãe narcisista. E eu coloquei 100 porque se eu for colocar todas que eu me lembro, ia dar um vídeo muito longo. Gente, cada criança tem uma necessidade vital de uma conexão verdadeira, genuína e amorosa com seus pais. Independente das condições financeiras ou psicológicas que esse pai está vivendo, essa criança tem essa necessidade. Especialmente com a mãe, que é o primeiro contato que esse ser humanozinho tem. A fase mais importante de uma criança é a fase de 0 a 7 anos. Eu gosto de chamar a fase da esponja, onde a criança absorve tudo que está ao seu redor, tanto o que ela vê quanto o que ela escuta. E se você é mãe e está assistindo esse vídeo, talvez você diga assim mesmo, mas eu nunca maltratei o meu filho fisicamente. Eu nunca dei nenhuma palmada, muito pelo contrário. Para você eu tenho uma mensagem. Como eu disse, a criança ela é uma esponja. Ela absorve tudo, dos 0 aos 7, 8 anos, até mesmo a sua energia, até o seu pensamento. Sabe aquela situação que você acha que a criança ela não está vendo? Acredite, ela está vendo tudo. A antena dela está ligada. A esponja dela está ali preparada para sugar tudo. Às vezes você não precisa agir de má fé para se tornar uma mãe abusiva. Às vezes aquele olhar rancoroso, aquela invalidação, aquela falta de afeto, de carinho, de abraço, também é uma forma de abusar psicologicamente de uma criança. Eu me lembro quando eu era criança, que eu chegava perto da minha genitora e queria dar um abraço nela, ela já dizia, sai daqui, que eu não gosto de apego, não me abraça, não me pega, não desgruda. Era assim que ela dizia, desgruda. E tudo que eu queria era simplesmente um abraço genuíno dela. Genuíno que eu falo de coração, que vem de dentro. Ela me abraçava? Sim, quando tinha gente por perto. Aí era aquela coisa assim que você sentia que não era verdadeiro, que era para mostrar, né, que ela era uma boa mãe. E eu, como criança, vivia no País das Maravilhas, achando que um dia isso ia mudar. Porque o que eu escutava ao meu redor, mas a tua mãe ela é assim mesmo. Essa é a forma dela te amar. Sério, eu tive que aprender que a sociedade ao meu redor me condenava por eu simplesmente querer um abraço, por eu simplesmente querer uma validação daquela pessoa que para mim, naquele momento, era mais importante. Porque naquela época eu achava que aquele tratamento não era normal, mas hoje eu tenho certeza que aqueles comportamentos que ela fazia comigo e com os meus irmãos não era aceitável. E se você ainda não viu a minha história, eu vou deixar aqui também, e lá eu conto. Aliás, essa carta que eu escrevi é só um pouquinho do que aconteceu comigo e com os meus irmãos. Eu tive que buscar conhecimento sobre o assunto. E com esse conhecimento, eu entendi que não é porque a pessoa é uma mãe, ela tem que ter uma imunidade na sociedade pelos atos malícios que ela faz com seus filhos. Que a idolatração de pais abusivos tem que ser eliminada do nosso meio. Talvez a gente nunca chegue ao ponto de dizer que nunca mais vai ter uma mãe abusiva, mas pelo menos a gente eliminou um bocado. A gente educou muita gente. Que não tem problema se eu disser em voz alta que nem toda mãe ama e nem todo pai quer o seu bem. Porque também monstros têm filhos. Fique sabendo disso. Ninguém é obrigado a aguentar ofensas, nem mesmo da sua mãe, nem mesmo do seu pai. Ninguém deve ser maltratado e ficar calado, nem mesmo uma criança. Se uma mãe não ama um filho, que pelo menos o respeite como pessoa, como ser humano. Então, se você conhece alguém nesse momento que está sendo vítima de pais abusivos, tente buscar informações como ajudar essa pessoa. Mas aqui a gente liga para eles ajudarem e eles dizem que vem, nunca vem, não age nada. Mas ligue, faça a sua parte. Vai chegar um momento em que, se você fizer a sua parte, eles vão ter que fazer a deles. Busque o conhecimento como ajudar essas pessoas. Hoje nós temos aí vários meios de se informar sobre esse assunto. A internet está aí, gente. Informação de graça para todos. Nós temos vários meios para não nos deixar levar por essa sociedade hipócrita que diz que pai pode tudo e mãe faz o que quer com o filho por ser mãe.
Se você é vítima de uma mãe narcisista, de uma mãe abusiva, de uma mãe tóxica, maligna, saiba que tá tudo bem se você disser isso em voz alta, que sua mãe não lhe ama, que sua mãe não lhe respeita. Saiba que esse tabu só vai acabar quando você começar a fazer a diferença, quando você fizer a sua parte, dentro de você mesma, e ter a coragem de dizer, eu não aceito isso. Aí sim a sociedade não vai ter outra opção a não ser de lhe apoiar e dizer até aqui e não mais. Saiba que a única validação que você precisa é a validação de você mesma. E se você chegou até aqui, obrigado e até a próxima.